E James Rodrigues causou de novo o vídeo de hoje do canal do Nicola, conta a última do meio atacante colombiano. A impressão que dá é que ele tá forçando a barra para deixar o tricolor. Bora falar sobre os finalistas da Supercopa do Brasil. Você sabia que o elenco do Palmeiras vale muito mais do que o do São Paulo? Será que essas contas são válidas mesmo? Falo também sobre o Corinthians. Mano Menezes está irritadíssimo e de saco cheio de tudo que tem vivido no clube. Vou te dar detalhes dessa história, é uma informação importante. Bora falar também sobre a 777, que segue a passos de tartaruga na hora de contratar jogadores. Bora atualizar ainda sobre os confrontos entre Tite e Ramon Dias, os técnicos de Flamengo e Vasco que se enfrentam nesse domingo. Para completar, Ronaldo Fenômeno tirando o sarro do dono da SAF rival depois da vitória do Cruzeiro, mais uma na Arena MRV. Vou te dar detalhes e bastidores, as últimas do mercado, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações, também deixa seu like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que vai te dar 100% de bônus em cima do valor do seu depósito. Eu tô colocando na tela partidas gigantes desse domingo, espalhadas pelo Brasil e exterior. Temos, por exemplo, Real Madrid e Atlético de Madrid, clássico em La Liga, vou de vitória do Real. A Supercopa do Brasil com cotações bem legais, tô indo de empate a R$ 3,30. No campeonato inglês, nada mais, nada menos do que Arsenal e Liverpool. Vitória do Arsenal paga 2,24. Para completar, campeonato paulista com Santos e Guarani. Tô indo de vitória do Santos. Dá para você apostar também em Flamengo e Vasco. Enfim, não faltam boas opções. O importante é que você clique no link que está no comentário fixo. Já faça seu cadastro agora mesmo. E automaticamente, assim que você fizer um depósito, 100% dessa grana vai estar disponível em bônus. Só vale a lembrança de que você precisa ter mais de 18 anos para brincar e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo falando sobre a imprensa que descobriu agora que Igor Jesus fechou um pré-contrato com o Botafogo. Informação que eu contei há mais de uma semana. O atacante do Shabab Al-Ahly já se acertou para atuar pelo Botafogo a partir da metade do ano, quando acaba seu contrato nos Emirados Árabes. O Botafogo ainda tentou convencer o clube lá dos Emirados a liberá-lo já, mas isso dificilmente vai acontecer. Quero falar agora sobre Ronaldo Fenômeno provocando o Atlético. É que o Cruzeiro venceu mais uma vez na Arena MRV 2-0 na noite desse sábado, gols de Zé Ivaldo e João Pedro. O Zé abriu o placar aos 37 e o João Pedro definiu o placar de 2-0 aos 40, ambos os gols no segundo tempo. 2 jogos entre os times na nova Arena do Galo e 2 vitórias cruzeirenses. Nos 2 casos, o Galo era bem favorito. Ronaldo Fenômeno não perdoou e usou suas redes sociais para dizer o seguinte, abre aspas, grande vitória do Cabuloso, mais um clássico vencido na Arena. E aí ele completa aí sim com a cutucada. E teve rádio dizendo por aí que nosso time do ano passado era melhor. Palavras, apenas palavras, fecha aspas, recado endereçado à Rádio Itatiaia, que tem como dono Rubens Menin. Ele é dono da Itatiaia e também é o principal acionista da SAF do Galo, cutucada direta e reta. Só para completar, vale a lembrança de que Guilherme Arana, na entrevista pós-jogo, reclamou do esquema de jogo montado por Felipão. Felipão tentou desconversar na sua entrevista. Já o presidente da Galocura, principal organizada do Atlético, chamou o elenco de pipoqueiro, entre outras coisas. Quero falar agora sobre o clássico entre Vasco e Flamengo, marcado para a noite desse domingo, o Campeonato Carioca. Os 2 times empatados na 6ª colocação, 8 pontos para cada um, com uma desvantagem para o Vasco, de que o Flamengo ainda tem um jogo por fazer, ou seja, pode pular para 11 pontos, abrindo 3 de vantagem. Os times brigam para ficar entre os 4 de olho na fase semifinal do Campeonato Carioca. Queria destacar os confrontos entre Tite e Ramon Dias. Tite, técnico do Flamengo, Ramon Dias, o técnico do Vasco. Eles já se enfrentaram 4 vezes ao longo da carreira e todos os jogos terminaram com vitória do Tite, 100% de aproveitamento. Primeiros jogos há bastante tempo, o primeiro deles em 2001. O Tite era técnico do Grêmio, o Ramon Dias era técnico do River Plate. Eles se enfrentaram na Argentina, Monumental de Núñez, Copa Mercosul, vitória do Grêmio 4-2. No ano seguinte, Libertadores da América, jogos de ida e volta. Na ida, mais uma vitória do Grêmio no Monumental, 2-1. Na volta, 4-0.
e o Grêmio passou o trator na Libertadores da América contra o River de Ramon Dias. Os técnicos voltaram a se enfrentar apenas 21 anos depois, no ano passado, segundo turno do Campeonato Brasileiro, jogo cheio de emoções, com inúmeras oportunidades para cada lado. No final, placar de 1-0 para o Flamengo, com gol do Gerson, e os 4 jogos com 4 vitórias do Tite. O que você pensa a respeito do jogo dessa noite? Tite amplia essa sequência para 5 jogos, dá empate, ou o Ramon Dias enfim bate o seu concorrente? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Quero acrescentar para falar sobre o Vasco e a lentidão da 777. A empresa que comprou o Vasco tem uma prerrogativa, um prazo de 7 a 10 dias para responder e aprovar qualquer contratação pedida por Alexandre Matos, Ramon Dias e companhia. Só para vocês entenderem o procedimento, o protocolo. O Ramon Dias e o Matos chegam a um nome, começam a trabalhar a contratação, tentam um acordo com o clube e com o jogador e depois submetem essa aprovação à 777, que leva no mínimo uma semana para dar sua resposta. Nesse momento, a 777 está brecando 2 contratações de atacantes que o Vasco havia realizado ou havia acertado. No mês passado já havia contado para vocês que 3 jogadores importantes também foram brecados depois de muito tempo, graças a esse processo que é lento e muito ruim. Importante lembrar que a única exceção da 777 desde que assumiu o Vasco foi em relação à compra do Verratti. Faltavam poucas horas para a janela acabar e a resposta, o sim para a contratação do Verratti veio em 24 horas. Mas em todos os outros casos a coisa funcionou bem diferente. Paulo Brax, que era o executivo de futebol da 777, chegou a dar uma entrevista recente afirmando que a empresa, além de não permitir que ele desse entrevistas, se escondia. E a responsabilidade quase sempre ficava nas costas do executivo, que agora é cotado para assumir o Atlético Mineiro. Bora completar sobre o Vasco para contar que o nome do Luiz Henrique, centroavante da base do Botafogo, não confunda com os outros Luiz Henriques atacantes de lado, tá? Esse Luiz Henrique é centroavante, tem 25 anos de idade, surge muito bem no Botafogo, não consegue vingar por lá e acaba sendo emprestado para o Atlético Paranaense, também teve no Oeste, no Nacional, no Grêmio. Aí ele se muda do Brasil em 2019, joga no Japão, na Dinamarca, na Finlândia, nesse momento disputa com o Livorno a quarta divisão do campeonato italiano. Sim, a 4ª divisão. Tem contrato com o Livorno somente até a metade do ano e foi dado como um possível reforço do Vasco. Fui checar essa história e a minha fonte vascaína afirmou que nunca se falou desse nome. Bora mudar de assunto e contar que Mano Menezes está bastante irritado com tudo que tem vivido lá no Corinthians. Pelo menos 3 pessoas diferentes, próximas do Mano, do Corinthians, e que convivem com as partes, afirmam que o Mano Menezes anda bem chateado. É que tudo aquilo que havia sido prometido pelo Augusto e diretoria não foi cumprido. Quando do planejamento para a temporada de 2024, o Mano disse: se vocês quiserem liberar atletas do elenco de 2023, não tem problema. Só preciso que vocês reponham. A resposta foi: fique tranquilo, a gente vai trazer pelo menos 12 jogadores. 12 atletas do ano passado saíram, mas, já contando com o Yuri Alberto, foram apenas 7 aquisições, sendo que uma delas ainda nem pôde estrear, o Garro, e a outra já se contundiu, o Palácios, que vai precisar ficar pelo menos 4 a 5 semanas fora, precisou passar por uma artroscopia. Diante desse cenário, o Mano não tem elenco suficiente para colocar em campo e tem recorrido aos jovens, alguns deles que nem estavam sendo utilizados na Copa São Paulo de Juniores já foram parar no banco de reservas. Para piorar, o vazamento da sua multa rescisória, que de acordo com a atual diretoria é de 20 milhões de reais, de acordo com a antiga diretoria gira na casa dos 9 milhões de reais, isso se tornou ainda mais pesado para o Mano Menezes, que tem sido bastante cobrado. Corinthians que joga às 11 da manhã desse domingo contra o Novo Horizontino, precisando vencer, até porque vem de 3 derrotas seguidas. E a pergunta que eu quero deixar para você é: qual a culpa do Mano Menezes nessa confusão geral do Corinthians? Merece ser demitido? Como pagar a multa rescisória? Use o espaço para comentários e opine, beleza? Bora falar agora sobre a diferença de valores nos elencos de Palmeiras e São Paulo, os finalistas da Supercopa do Brasil. O site Transfer Marketing, que é especialista na avaliação de jogadores, ele dá preço para os atletas, aponta que o Palmeiras tem um elenco 2 vezes e um pouquinho mais valiosa do que o São Paulo. O elenco do Palmeiras vale, de acordo com o Transfer Marketing, 1 bilhão e 100 milhões de reais. Já o elenco do São Paulo está avaliado em
493 milhões de reais. Estamos falando de uma diferença em favor do Palmeiras de 607 milhões de reais. Nicola, a diferença entre os elencos é tão grande? Não, pelo contrário. O elenco do São Paulo tem algumas posições até mais bem servidas do que a do Palmeiras. Do meio para frente, por exemplo, eu vejo o São Paulo mais forte do que o Palmeiras. Do meio para trás, eu vejo o Palmeiras mais forte. Essa diferença de muitos milhões a favor do Palmeiras está muito relacionada à idade dos atletas. Vários jogadores importantes do São Paulo são veteranos e com isso tem menos valor de revenda, o que ajuda a explicar um pouquinho dessa diferença. Se você tiver alguma outra análise ou avaliação, use o espaço para comentário. Só para acrescentar em cima disso, o jogador mais valioso do São Paulo hoje para o Transfer Marketing é o Pablo Maia, 11 milhões de euros. Esse valor o colocaria no quinto lugar entre os jogadores do Palmeiras, empatado com o Rony. O Palmeiras tem como jogadores mais valiosos que o Pablo Maia o Endrick, 45 milhões de euros, o Veiga, 18 milhões de euros, o Luiz Guilherme, 17 milhões de euros, além do Piquerez, 13 milhões de euros. Importante lembrar que Messinho, que já teve oferta de 20 milhões de euros fixos e mais 22 milhões de euros em bônus, está pouco ou mal avaliado pelo Transfer Marketing, ainda não pintou como um jogador de muito potencial. E a saideira sobre o Palmeiras, Leila Pereira, lá na concentração do Verdão em Belo Horizonte, palco da partida contra o São Paulo, confirmou a um torcedor alviverde, enquanto era gravada, que Lázaro está acertado com o Palmeiras. Bora fechar o vídeo para te explicar a nova confusão causada por James Rodrigues, meio atacante colombiano que desde o ano passado tem dado sinais de que pretende deixar o São Paulo. A nova confusão começa na sexta-feira, quando o São Paulo avisa ao James que ele não está entre os relacionados para a partida da Supercopa do Brasil. Vale a lembrança de que o James ainda nem estreou no Campeonato Paulista. O São Paulo jogou 4 vezes, como ele se apresentou com um desequilíbrio muscular, ficou de fora da relação também dessa decisão. O James não gostou, gostaria de viajar e mais do que isso, de jogar. A pergunta que fica é, bom, ele quer jogar agora e por que não se colocou à disposição para jogar as últimas partidas? Mas é agora que vem a confusão. Diante da decisão do São Paulo de não relacioná-lo para o jogo, James decidiu não viajar com o time para Belo Horizonte. Mas Nicola, por que ele teria de viajar? O cara está fora da relação. Se tornou um praxe para clubes de futebol no Brasil que para grandes decisões esses caras vão junto do elenco. Você quer 3 exemplos? O Luan não vem sendo utilizado pelo Carpini. Está com a delegação em Belo Horizonte. Igor Vinícius e Rodrigo Nestor estão machucados. Interromperam o tratamento para viajar com o restante do time nesse sábado e vão assistir ao jogo em um dos camarotes do Mineirão. James pensou diferente, decidiu permanecer em São Paulo e agora ninguém sabe o que vai acontecer em relação ao seu futuro. Atleta que tem contrato até 2025 passou a ganhar R$1,5 milhão de reais por mês de salário nessa temporada com a virada do ano. E aí tem só mais um detalhezinho importante que eu queria deixar para vocês. O James tem um caminhão de dinheiro a receber do São Paulo de luvas, prêmio pela assinatura do contrato. E o São Paulo, com enormes dificuldades financeiras, ainda não conseguiu fazer quitação dessa dívida que já venceu, o que torna a situação ainda mais delicada. A saideira do tricolor nos últimos 6 duelos de mata-mata ou mata entre São Paulo e Palmeiras, 4 classificações do São Paulo, só 2 do Palmeiras. E na soma de 21 mata-matas na história dos clubes, 16 vitórias do São Paulo contra apenas 5 do seu rival. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, coloca também seus resultados, palpites do fim de semana e vem fazer uma fazinha comigo na Aposta Ganha. Valeu, tchau!